Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de abril de 2018, nós estamos reunidos na casa do nosso Senhor Jesus, em nome dele, para estudarmos a obra no mundo maior. Então, hoje é o nosso estudo de número 37. Jesus nos conduz. Essa série de André Luiz é, até hoje, uma seriedade de informações sobre o mundo espiritual. É uma quantidade de informações autênticas sobre o mundo espiritual. E quando a gente escuta um calderário falando, a gente vê que a gente pega um parágrafo e fica um estudo inteiro, porque são muitas lições nas entrelinhas. Então vamos fazer a nossa recapitulação com a nossa querida irmã Maria Luísa. Logo depois nós iremos dar continuidade com o Calderário. Então nós estamos aí com o nosso irmão Calderário e o André na casa dessa família, desse casal, que tem vários filhos, mas só quem participa do Evangelho é exatamente o Marcelo, que é o rapaz que tem problemas de convulsões. E o André então chegou a questionar esse problema da doença dele, e o Calderário então vai e explica que nem sempre, nem todos os fenômenos de epilepsia são de origem, vamos dizer, por conta de uma queda, de um baque na cabeça, alguma coisa do gênero. A grande maioria dos problemas epiléticos é enfermidade da alma, como o Calderário coloca, e que se reflete no corpo físico através dessas convulsões. O Calderário diz uma coisa aqui muito séria, que nós carregamos dentro de nós o céu e o inferno, depende das nossas ações. E que esse rapaz, pelo fato de em vidas pregressas ter feito muito mal a uma série de pessoas, então essas pessoas, ao desencarnarem, formou aquele grupo que ficou no mundo espiritual, fazendo com que ele tivesse choques e tivesse convulsões. Então ele foi por muitos anos martirizado, vamos dizer assim, por esses obsessores, até que ele pediu ajuda de um espírito querido, né, um benfeitor, que o auxiliou. Ele suplicou a reencarnação, o Calderário usa essa palavra, que ele suplicou a reencarnação, e agora ele está realmente no caminho do bem, numa família muito amorosa, faz o evangelho no lar, acompanha os pais. Estamos aí nessa parte, o Calderário explicando a doença do rapaz. Então vamos lá, porque a indagação de André era o quê? Isso quer então dizer que o fenômeno epileptóide, aí veio o nosso Calderário, deu uma cortada e disse assim: muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Muito raramente. Então raramente isso quer dizer o quê? Que existem casos que realmente é essa desestrutura da máquina cerebral, é física, só que é raro. É raro, mas tem casos que é ordem física realmente. Mas ele deixa claro que a massificação se trata verdadeiramente de enfermidade da alma. Uma obsessão mesmo, uma ação espiritual, um processo de culpa que o espírito encarnado carrega. A aproximação da sua vítima, hoje na figura de um algoz. Ela entra num desespero tão grande, o espírito, que entra no processo de convulsão. Então, dando a continuidade no comentário, suplicou a reencarnação, esse jovem prometeu aceitar compromisso de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. Eu acho que comentei, que eu até brinquei com vocês, eu arrumei tanto inimigo assim, porque ele se comprometeu em reencarnar, em fazer trabalhos na área espiritual, para o quê? Aqui, ó. Resgatar. Exatamente, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva, a reencarnação, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. E aí vem o nosso Calderário. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu, estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se, desde menino, pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Só um pouquinho. Então, olha, uma das características do menino era obediência, docilidade, que mais?
e ternura. Bondade. E bondade. Aí tu olha para um filho nessa condição, tu já rotula ele de um espírito o quê? Superior. É um cristal. Veio de Sírios. Não é, tu sabe quando o menino apronta, que aí o pai vai e chama o menino na xixa, ele fica todo bonzinho? Mais ou menos isso. É um espírito que carrega a culpa. Errou tanto, sofreu tantas consequências do erro, que ele diz, não quero mais não, eu vou ficar aqui na minha dele, fazer o que o papai... Vou fazer tudo certinho do jeito que o papai mandou. Então ele começa a se renovar, ele começa a se submeter às leis que regem o universo. Ele deixa a rebeldia. Então não é que seja um espírito superior, é obediência. Tenhamos muito cuidado para não rotularmos as pessoas. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas, ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas, com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Vamos parar aí, está falando aí dos lobos frontais, na página 45. Volta lá na página 45, nesse meu aqui. Olha aqui, depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu o nosso caldeirado. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, o repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Já na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então aqui ele vai retratar justamente o que? Os lobos frontais, que é esse daqui, ó. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução, a máquina cerebral. Então, o que ele acionou aí? Justamente os lobos frontais. Vamos lá desde o iniciozinho da fala do caldeirado? Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas da reencarnação, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar, desde os mais tenros anos. Então, desde criancinha, ele já queria se reajustar com a lei, porque ele carregava o quê? Culpa, arrependimento. Dessa vez eu vou acertar, entendeu? Então, ele já, desde pequenininho, as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternuras que neles são o quê? Naturais. Ou seja, não precisa a mamãe dizer, vai lá e dê bom dia pro coleguinha, vai lá, peça a benção da tia. Não precisa, é dele, é natural. Ele traz essa, porque ele quer um espírito encarnado que quer se reaver com a lei. Quer tirar 10. Já caiu a ficha.
já percebeu que não dá mais para errar. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Agora olha aqui o pulo do gato. Criança, hein? Não se achava a eles atraído. Por quê? Em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mesmo na condição de criança. Então, moralizar teu filho, ensinar ele a fazer o bem, é a melhor forma de evitar essa sintonia com inimigos, caso ele venha a ter. Então não adianta só tu vir trazer para o centro espírita, aplicar passe, rezar e pedir ponto da guarda tomar conta. Não, ele tem responsabilidade. Que ajuda aqui é ele como criança. Está aqui, gente. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitada. Ali os espíritos estão ali aguardando o momento. Aí tu vai me perguntar, pô, Conceição, e Jesus deixa? Deixa. A sintonia é uma lei inderrogável. O pai não interfere. E arrumou inimigo por quê? O que Jesus dizia? Angariais amigos. Coloca aqui, né, que o remorso é sempre um ponto de ligação, né, de sintonia entre o devedor e o credor, né. Aí independe de idade, seja ele criança, seja ele adulto. É um espírito. É um espírito. É um espírito milenar. Eu lembrei do Memórias, quando Roberto Canaleja comenta que ele tinha sido traído pela esposa. Sim. Né? E ela já estava reencarnada e toda vez que ele se aproximava dela para visitá-la, ela chorava, ela se desesperava só pelo remorso, só pela culpa que ela carregava. E ela era uma criança. E ele era um espírito que não ia fazer o mal para ela. Mas só a aproximação dele já reativava a culpa que ela carregava. E ela era uma criança. É um espírito no corpo infantil. Isso. Só isso. Então não se achava a eles atraído, a esses espíritos, a essas entidades, em virtude do serviço regenerador a que se submeteram. Então você vai visitar alguém, fazer um serviço, bora filho, com a mamãe. Quer ensinar o desapego? Pega aquele seu brinquedo, pega aquele que você mais gosta, para você compartilhar com alguém que não tem. A gente já ensina errado. Veja o que você não quer mais para dar. Mas mãe, é assim, filho, que a gente aprende a ser grande, não é verdade? A gente já ensina o filho a dar o que está quebrado. Se nós não fizermos esse movimento, como é que a criança vai aprender? Se eu falar sempre para ela, veja lá o que tu não quer mais, separa o que está quebrado, que tipo de educação você está dando para o seu filho, não é verdade? E é assim que nós fazemos. Então olha lá, não se achava eles atraídos em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Ele se submeteu ao serviço regenerador, porque a nossa dificuldade é nos submetermos. A gente sempre quer fazer o quê? A nossa vontade. Nós não queremos nos submeter a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Quando ele estava no corpo, véu do esquecimento, máquina cerebral, essas divisões cerebrais, ele estava ali só no consciente. No momento do sono, em que o espírito se desliga da matéria, ele passa a recordar as suas emoções mais amargas, arrependimento, sofrimento. E nesse momento os espíritos se aproximavam e olha o que acontecia. Por isso é que ele só tinha convulsão à noite, quando ele dormia. Acordava todo machucado, todo doído, que é uma contração muscular muito forte, né? Ele diz, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidade digna de menção, sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados 14 anos de idade. Então o que nós falamos? A reencarnação ela começa onde? Na concepção, primeiro óvulo, a primeira célula, ali o espírito já se liga. E quando que ela se completa? E aqui ele vem assim, ó. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados aos 14 anos de idade. Então a reencarnação ela se completa, ela inicia na concepção
E o final dela é aos 7 anos de idade. Que é quando o próprio organismo, os próprios órgãos estão totalmente completos e formados. A reencarnação. Mas ele usa aqui uma palavra, mas consolidou-se total. Ultrapassados seus 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual já plenamente identificada com o invólucro fisiológico, porque lembra que o corpo perispiritual, ele é composto de células. E cada célula do corpo perispiritual se liga à célula do corpo físico. Quando nós vamos estudar um pouco sobre as células, uma célula não se origina sozinha. Ela sempre provém de uma outra. E dentro da célula está lá no núcleo o DNA. Então houve esse acoplamento total. Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o corpo fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos. E surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. O espírito não estava atormentado, não carregava dor pelas lembranças. Agora, uma vez todo acoplado, gente, o meu pensamento, ele atua sobre as células e as células atuam sobre o corpo, sobre cada órgão. O que é um órgão se não um acúmulo de células? O que é um tecido se não um acúmulo de células? O que é um globo ocular se não um acúmulo de células? O que é o corpo se não um amontoado de células? Cada célula tem memória. Eu é como se fosse um Deus, o meu corpo um universo, e elas habitando em mim. E eu atuo constantemente sobre elas. Então, quando eu carrego um sentimento de ódio, de rancor ou de culpa, a lei está gravada em mim. Eu não tenho como fugir dela. Eu mesmo acabo destruindo as células do corpo perispiritual que vão refletir no corpo físico. Cada chilique, cada grito, cada berro, cada confusão, a gente desestrutura todo o corpo físico. Está no subconsciente. Está no subconsciente. Algumas vezes. Faz parte da máquina cerebral. Subconsciente é assim. Eu não lembro dos detalhes, mas eu carrego a emoção. É como se fosse assim. De repente, tu teve um desentendimento muito forte com o Júlio em uma encarnação anterior. Nessa encarnação, vocês vão vir como irmãos, embaixo do mesmo teto. E quem realmente foi muito vil foi você com ele. Ele tem uma mágoa muito grande de ti. Então, vocês vão vir como irmãos. Cai o esquecimento, a emoção não. O Júlio vai ser aquele irmão que vai te perseguir. Vai sentir um prazer enorme em te ver com medo, em te ver chorando, em tirar as coisas de ti, em te bater, porque é um espírito que não é simpático a ti. Então ele não lembra, está no subconsciente, mas a emoção, tá? Ao te encontrar, aciona tudo aquilo. Quando você sabe que vai acontecer, por exemplo, no momento desse aí, o perdão nas duas partes? Quando eles acionarem a vontade, quando eles se submeterem às leis que regem o universo, quando eles deixarem de refletir a si próprio para refletir Deus. A melhor coisa é não se magoar, trabalhar lá atrás. E depois que a mágoa está instalada, trabalhar o perdão é difícil. E lembra que perdoar não é anuir com o crime, é só não fazer o mal para o outro. Tem coisa que a gente complica para entender. O que é esquecer? É não lembrar mais. Esquecer, tu não contar aquela história todo dia, tu sabe? Esquecer esquece, não conta mais. Toca a tua vida. Isso é esquecer. Perdoar é não faça mal pro outro. Esquece e segue a tua vida. Perdoar não é beijar e abraçar uma pessoa que tu não suporta, que tu sabe que a pessoa não te quer bem, você não está nesse patamar ainda. E a gente fica igual um doido com isso. Perdoar é não faça mal, não revida, não fique orando para que o outro morra, para que ele quebre a cara, porque você fica assim, não, perdoei. Acontece alguma coisa, Deus tarta, mas não falha. É praga mesmo, jogando praga para a criatura. Oferecer a outra face é seguir, esquece e segue, continua a tua vida. Não venhamos a nós sermos o justiceiro. A justiça, junto com a caridade, junto com o amor, compete a Deus. Um espírito na hierarquia do nosso Senhor Jesus, que já reflete Deus 100%, estudo de ontem sobre o amor, pensamento e vida, o Emmanuel nos diz assim, esse ser que já ama o amor puro, ele ama uma criatura no degrau evolutivo que ela está. Se é um capeta, ele ama. Se é uma bactéria, ele ama.
Se é um vírus, ele ama. Se é um espírito crístico, ele ama. Dentro da condição. Até quando nós vamos ver Chico acariando, abraçando os cachorrinhos, cachorrinho, gatinho, passarinho, tudo. Porque ele já respira o amor puro. Não é o nosso caso. O nosso caso, ainda o nosso estágio é esse. Não devolva para o coleguinha o mal que ele te fez. Se já fizermos isso, já está de bom tamanho. Bom esse livro, né, gente? Calderário, vamos lá de novo. Passou a rememorar os fenômenos vividos lá no passado, a perversidade que ele fez. E surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas. É como se ele mesmo se autopunisse. Tamanho arrependimento. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres. Onde é essa residência? Nos lobos frontais. Isto é, na região mais alta da personalidade, que é os lobos frontais. Pelo hábito, aí aqui o nosso querido Calderário vai dar a cola. Pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, convivência, tá? Entendimento fraterno. Pela prática do bem, pela espiritualidade superior, assistência espiritual. Então, a oração, vamos por ordem: entendimento fraterno, prática do bem e a espiritualidade superior assistir. Então, nós não temos o hábito nem da oração. É o hábito mesmo, né? Aquilo não de forma mecânica, realmente essa ligação com o nosso Pai Superior. Essas 2, 3 palavras. Quantas vezes sai de casa igual aí vai pelo caminho e coloca o CD e diz: ah, Jesus, ajuda. Isso é falta de respeito, eu digo, né? Tu não tem tempo, 5 minutos para conversar comigo? Queres fazer de qualquer jeito? A quem queres enganar? Poxa, se eu arrumei tempo para escovar o dente, para arrumar o cabelo, para colocar um bob no cabelo, né? Homem para fazer a barba, para fazer isso, fazer aquilo, não tem tempo para orar? Que valores nós carregamos? O momento de parar, concentrar, pegar um livro, refletir na lição. Essa semana eu li uma mensagem de Emmanuel que toda vez que eu vou postar no grupo eu esqueço. Mas ele diz assim: nós não trabalhamos com embriões da espiritualidade. Você sabe o que é um embrião da espiritualidade? É um ser 100% corpo. Nós não perdemos tempo. 100% fisiológico. E ele chama de embrião da espiritualidade. Um dia vai, mas no momento é só um. Limitou Descartes a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Limitou desta forma, nessa condição dele, né, a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, porque começaram as convulsões a partir dos 14 anos, tomando uma proporção muito grande, e ele mesmo começou a realizar o trabalho dele. Através do quê? Oração, exercício no bem, fraternidade e, obviamente, assistência superior.
Reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, não foi do dia para a noite. Mobilizando as armas da vontade. Por que ele usou o termo armas? Porque é uma guerra, é uma luta. É uma luta interna, é uma luta. Às vezes, quando nós estamos conversando com alguns corações, a gente fala mesmo, vá para a guerra. Não vai ser fácil. É uma luta interior. Qual é a arma? Da vontade. Para quem estudou pensamento e vida, o que ele coloca a vontade como o gerente. Eu não posso deixar um departamento administrar a empresa. É o gerente. O gerente é quem? A vontade. Quais são os outros departamentos? Me ajudem aí. Desejo, inteligência, imaginação, memória. São só os 4? Porque eles falam isso, ele fala que tem Mas vários, tem outros. que ele necessita. Inteligência, então a inteligência é acionada pela vontade. Ah, eu consigo memorizar, eu não consigo aprender. Falta o quê? Vontade. Uma vez acionando a vontade, você aprende. Imaginação. A própria memória. O desejo. É um pudim. Mas quem tem que te administrar sem o desejo é a vontade. Se eu deixar o desejo tomar conta, aí pronto, minha glicose vai lá. Então é sempre colocando a vontade como o administrador. Por isso que o Livro dos Espíritos diz, se nós quiséssemos, faríamos grandes movimentos, grandes mudanças. O que nos falta é a vontade. Firme. Você diz, eu não consigo, eu posso substituir. Eu ainda gosto. Um dia que eu disser, não gosto mais, a gente muda. Então nós acabamos assim, nos escondendo na palavra é difícil. Não é que é difícil, é porque ainda me compraz. Eu não quero fazer força, eu não quero acionar a vontade, ainda me compraz. Então ele diz, a disfunção celular reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu gustosa colaboração de nossa esfera. Olha outra dica. Quando a espiritualidade amiga percebe que a criatura está em luta, no esforço, querendo se superar, poxa, você atrai amigos. Olha, vale a pena. A gente vê um professor na faculdade ou na escola, olha um aluno, ele identifica o aluno esforçado. E o que ele faz? Se cola naquele aluno, cola-se ali para ajudar. Por quê? Porque ele reconhece que aquele aluno tem o quê? Força de vontade. Se for um professor, não só observador, mas não obsidiado. Se for um obsidiado, ele ainda vai ficar com raiva porque o menino está perguntando demais. Mas se for um professor íntegro, com o trabalho que está realizando, ele vai se alegrar. Eu mesmo, quando recebo, às vezes, memória, tia, eu estou ouvindo áudio assim, eu não entendi isso, me ajuda, por favor. A Lígia está dizendo, mas não é só Lígia, tem outros que fazem isso. Eu fico tão feliz, porque é um estudo que é antigo, que está no nosso site, mas a pessoa está lá, eu estou ouvindo dentro do carro, tia, aí surgiu essa dúvida, quando a senhora puder, responde para mim. Alguma vez eu digo, olha, eu vou ter que ouvir o áudio de novo, porque eu não estou me lembrando dessa passagem. Lá vai eu, lá no áudio, é gostoso. Então você tem alegria. Então a espiritualidade amiga do mesmo jeito. Vendo o esforço do Marcelo, poxa, vamos ajudar, ele está se esforçando tanto. Vamos lá dar uma mãozinha para ele. Caldeirado, vai lá, Caldeirado. É quando nós voltamos ao Evangelho e lá pergunta como se conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele faz para domar. Simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Ele estava se esforçando, recebeu um auxílio e ele se esforçou mais ainda. Que legal, né? Recebendo a luta com serenidade e paciência, porque a gente quer tudo para instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, estava receptiva à inspiração dos amigos espirituais, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques. Ele mesmo, porque ele foi percebendo que não havia mais necessidade, porque ele foi melhorando com a própria atitude, com a própria renovação dele. Então, quando você trata um processo obsessivo, um processo difícil, o primeiro movimento é você acolhe, tem uma assistência espiritual, mas se a pessoa, aqui ele vai dizer no final, vou até ler o finalzinho para a gente ver, estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue esse tratamento aqui,
se não deslocar os males, sem os combater nas origens. Às vezes tira daqui e põe para ali. Quantos medicamentos, olha, faz bem para isso, mas acaba com aquilo. E como ele disse, só desloca, sem os combater na origem. O caso de Marcelo oferece por isto características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, os amigos espirituais, adaptando-se à realidade dele, vencendo o médico de si mesmo. E ele diz, olha a palavra, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Então, meus irmãos, eu posso dar uma direção para o Augusto, mas só ele pode se curar. Então, quando alguém vem dizer, nossa, Conceição, eu estou tão bem, melhorei graças a você, eu digo, não, ao Cristo e a ti. Porque o Cristo quer ajudar a todos, mas nem todos querem ser ajudados. Todo mundo quer um almoço, mas ninguém quer fazer. Todo mundo quer uma casa limpa, mas ninguém quer limpar. Então, nós sempre queremos o melhor, mas não queremos pagar o preço. Eu quero a cura, mas não quero pagar o preço da cura. Então, em verdade, quando uma pessoa melhora, foi graças a quem? A ela. Porque só ela pode fazer essa cura. Nós mostramos o caminho, auxiliamos com assistência espiritual, mas se a pessoa não quiser, não sai. E passa uma encarnação inteira. O nosso próprio Cristo, né? Veio e nos auxiliou quando diz, vinde a mim todos vós que estejam aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, né? Vinde a mim. Ele também disse que vai aliviar, né? Porque quem tem que fazer a cura somos nós mesmos, né? Evitar todos os males. Essa questão da cura, talvez ainda até hoje nós interpretamos mal que Jesus curou, né? Nós queremos que Ele nos cure. Seria essa questão ainda nossa, ainda muito arraigada. Não, Jesus vai curar, Deus vai curar. Mas eu não entendi. Ele deixa bem claro que é o próprio doente que se cura. Sim, é o próprio doente que se cura. Nesse processo aqui, ele está recebendo assistência espiritual? Está. Ele está fazendo esforço? Está. A cura virá. Nessa condição aqui. Agora lembra que no processo realmente tem determinadas patologias que é uma proteção. Porque se estivermos com a saúde, a gente vai estar se complicando com a lei, fazendo besteira. Então, em verdade, o movimento que ele está fazendo não é pedindo cura. Ele está só seguindo as leis do amor. Ele está fazendo bem, fazendo a caridade, tendo um bom relacionamento dentro de casa, desde criança. Ele está fazendo a parte dele. Como diz, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais lhe será dada por acréscimo. A cura é uma consequência, entendeu? Então o propósito dele realmente é estar em paz com a própria consciência, fazendo bem. A cura é uma consequência. Vocês acreditam nisso que a gente está estudando? Vocês já pararam para pensar em tudo isso? Quanta informação, né? Alguma pergunta? Foi bom, né? Vamos orar. Divino amigo Jesus, Senhor da vida, amor de nossa vida, como nos sentimos mexidos interiormente com o estudo da obra no mundo maior. Como é bom, Senhor da vida, encarnados estamos, acordados, lúcidos, ouvindo os depoimentos do mundo espiritual. Que nós possamos, divino amigo, levarmos todas essas informações e fazermos um esforço, a vontade firme, para nos tornarmos seres humanos, mais humanizados, com atitude verdadeiramente cristã. Muito obrigado, amor querido. Muito obrigada a todos os amigos espirituais que aqui estão, que nos inspiraram e que conduziram todo esse nosso trabalho. Nos abençoa, amor querido, envolve a esse teu planeta amado e que nós possamos contribuir com o teu evangelho, com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com as nossas atitudes. Muito obrigado, querido Jesus.